Olá, seja muito bem-vindo à 11ª aula sobre as cartas paulinas. Hoje nós vamos começar a nos ater nas cartas que a gente chama de cartas do cativeiro, que são Efésios, Filipenses, Colossenses. Nós vamos ver aí o contexto dessas cartas, os destinatários dessas cartas, como Paulo e onde Paulo estava, e a gente vai se debruçar aí sobre também o conteúdo de cada uma dessas epístolas do apóstolo, ok? Nós vamos começar por Filipenses, possivelmente vamos a Colossenses e depois a Efésios, porque tem uma relação aí entre as cartas de Colossenses e Efésios, mas eu não vou dar spoiler sobre isso. Vamos a Filipenses, ok? Se você já teve a oportunidade de ler Filipenses, você já viu como essa é uma carta belíssima do apóstolo e curta, né? Uma carta de 4 capítulos em que Paulo escreve basicamente para agradecer aos filipenses pelas ofertas que ele havia recebido, pelos donativos que ele havia recebido. Já já a gente vai falar sobre o conteúdo, mas antes vamos para questões outras pré-textuais. Em primeiro lugar, a carta traz como evidência intrínseca, logo no capítulo 1, versículo 1, que Paulo é o autor, é o seu autor, né? Ele fala: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Essa é uma saudação usual de Paulo em suas cartas, ok? Mas a autenticidade da autoria paulina também é atestada por Policarpo, um dos pais da igreja ainda em período muito recente, né? Pais da igreja primitiva. Naquela época nós costumávamos traçar a linhagem de pais da igreja diretamente a algum apóstolo, como por exemplo João, Irineu e Policarpo, não é? Então o apóstolo João, que teve um discípulo chamado Irineu, que teve um outro discípulo chamado Policarpo. Isso dá uma certa segurança no que diz respeito à fonte, no que diz respeito à origem da carta, ok? Essa carta foi a primeira a uma comunidade de Paulo em solo europeu, né? Essa cidade de Filipos é a primeira comunidade de Paulo em solo europeu. Ela foi fundada entre 48 e 49 depois de Cristo por Filipe, pai de Alexandre o Grande, Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, ok? E a cidade recebe o seu nome, o nome do seu fundador. Paulo escreve essa carta, ou passa pela cidade de Filipos, quando ele está vindo da Ásia, durante a segunda viagem missionária. Ele visita a cidade pelo menos 2 vezes, sendo que a última é em 55 depois de Cristo, quando viajava de Corinto para Jerusalém para levar a coleta aos judeus. Então, quando ele está indo levar a coleta aos judeus, ele passa por Filipe, e aí, sabendo que lhe aguarda uma prisão em Jerusalém. Porém, quando Paulo escreve, ele não está preso em Jerusalém. Isso é interessante. Veja, um dos pais da igreja atesta ou advoga a ideia, Clemente, ele advoga a ideia de que Paulo foi preso pelo menos em 7 ocasiões durante a sua vida. O livro de Atos só mostra para a gente 2 ocasiões em que Paulo foi preso. Uma ocasião é essa aqui, quando ele é preso em Jerusalém, quando ele vai levar a oferta para os cristãos de Jerusalém, e é preso na cidade e depois encaminhado para Cesareia, aos cuidados de Félix, né?
Quando escrevem para Félix, colocam, né, o texto bíblico de Atos traz, excelentíssimo Félix, e aí Paulo passa um período, uma temporada em Cesareia, e de Cesareia ele é encaminhado para Roma, ok? Muito provavelmente a carta aos Filipenses foi escrita durante esse tempo de cárcere em Roma, ok? A cidade de Filipos era uma colônia militar romana, não é? Paulo saúda aqui, como a gente viu no capítulo 1, versículo 1, episcopos e diáconos, o que é uma designação muito comum para clubes e associações culturais da época. Gente, e eu quero chamar a sua atenção para isso mais uma vez. Eu já fiz isso em outras aulas, mas observe que existiam nas cidades da Europa, nas cidades gregas também, associações culturais, entre elas religiosas. E essas associações tinham uma espécie de regimento interno, essas associações tinham uma espécie de norma de conduta interna que regulava correspondências, que regulava a postura dos seus associados. E, mais uma vez, a igreja, a princípio, não se diferenciava de uma das tantas associações culturais religiosas que existiam na cidade, ok? Então, quando Paulo escreve, ele usa aquilo que é corrente, um linguajar, uma terminologia que é corrente às correspondências e aos regimentos internos que normatizam o funcionamento dessas associações culturais, entre elas as igrejas, ok, da época. Paulo escreve agradecendo como propósito assim primordial, primeiro dessa carta, agradecendo o donativo que havia sido enviado para ele em dinheiro através de Epafrodito. E Epafrodito, a caminho da cidade de Filipos, ele fica doente. A própria carta vai mostrar isso para nós. Mas esse donativo não é enviado apenas uma vez. Paulo não costuma receber donativos das igrejas que fundou, mas da igreja de Filipos em especial ele recebe donativos mais de uma vez. Isso é mencionado em 2:25 e em 4:1, em 4:14. Vamos dar uma olhadinha aqui juntos, olha. Filipenses capítulo 2, versículo 25, diz assim: enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito, ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. E depois em 4:14, olha aqui: mesmo assim vocês fizeram bem em me ajudar na minha dificuldade pela qual estou passando. Então Paulo está agradecendo aqui as ofertas. E aí no 15 ele até continua e fala: como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês me enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Percebe? Então Paulo está agradecendo aqui a igreja de Filipos. Parece que a igreja tinha um carinho todo especial pelo apóstolo e o apóstolo pela igreja também. E ela envia ajuda a Paulo em mais de uma ocasião. Agora, enquanto Paulo está preso em Roma, mas também na ocasião em que ele estava em Tessalônica. Paulo está agradecendo aqui pelas ofertas, pelos donativos que ele recebe. Mas, além desse motivo, Paulo também aproveita na carta para apaziguar um conflito entre duas mulheres que tinham sido muito importantes para ele durante o ministério, que são Evódia e Sínteque.
ou Sintique, ok? Dependendo da versão que você procurar, vai ter essa variaçãozinha aí no nome. Isso está lá no capítulo 4, no versículo 2, ele fala: agora suplico a Evode e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolva o seu desentendimento, e peço a vocês que meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ok? Então, esse também é um motivo para a redação de Filipenses. Um outro motivo apontado como propósito de redação da carta é insistir com os filipenses que eles resistam aos pregadores da circuncisão. Veja que, observe que eu não estou falando que eles resistam aos judeus conversos ao cristianismo, que eles resistam a cristãos gentios judaizantes. Não, aqui nós estamos falando, eu não tenho como especificar se nesse caso eram judeus conversos ao cristianismo que estavam obrigando os gentios da cidade de Filipe a obedecer os princípios da lei, como o sábado, como a circuncisão, como acontece em outras cartas, como por exemplo em Gálatas, ou se nesse caso são cristãos conversos ao cristianismo que estão voltando a essas práticas judaicas, ok? Há ainda quem levante a possibilidade de que Paulo aqui, na verdade, está resistindo ou insistindo aos cristãos de Filipos que resistam à heresia gnóstica, ok? O gnosticismo é uma heresia contemporânea a Paulo, que pregava a ideia de um conhecimento posterior e mais profundo a respeito do mistério Jesus Cristo, do mistério de Jesus Cristo que foi revelado. A palavra gnose significa conhecimento, e o gnosticismo foi ganhando corpo, ganhando forma, de maneira que ele tem inclusive vertentes diferentes, né? Tem, por exemplo, o serentismo dentro do gnosticismo, ok? E outras ainda mais vertentes que são combatidas pelo apóstolo Paulo, mas também pelo apóstolo João, por Pedro em seus escritos, tá bom? O local da redação, como eu tenho insistido desde o início, nós vamos estabelecer como sendo Roma, apesar de haverem outras hipóteses, mas o que defende, quais são os fundamentos para que a gente defenda a ideia de uma redação em Roma? Bem, primeiro é que Paulo menciona expressamente na carta que ele está aos cuidados da guarda pretoriana. Então, via de regra, a guarda pretoriana é a guarda do imperador e ela ficava com o imperador em Roma. Em segundo lugar, Paulo se refere na carta, ele usa uma expressão que é domus, ou família de César, e isso designava aqueles que pertenciam à casa, ao serviço de César, aos servos do imperador, tanto escravos como homens livres ou libertos. Então, isso, mais uma vez, insisto, era uma terminologia mais corriqueira, ou que se adequava melhor para se referir ao contexto de Roma. O tom da carta também combina com a descrição de Atos 28, capítulo 16 a 30. Se você tiver com a sua Bíblia, abra ela aí em Atos, capítulo 28. Vamos dar uma olhadinha nesses versos aí, 16 a 30.
Atos 28, 16 a 30 diz assim: Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter sua própria moradia sob a guarda de um soldado. 3 dias depois de chegar, convocou os líderes judeus locais e lhes disse: Irmãos, embora eu tenha feito nada contra nosso povo, nem contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue agora ao governo romano. O trecho é um pouquinho extenso, mas logo aqui no início você já percebe que o contexto narrado por Lucas aqui em Atos se coaduna, né? Ele se alinha muito bem com aquilo que nós estamos apresentando para um local de redação de Filipenses, não apenas, mas também de todas as outras cartas da prisão, como eu disse para vocês hoje, entre elas Efésios, Colossenses e Filemão, ok? Uma coisa que Paulo coloca aqui e também coloca em Atos capítulo 28, que a gente acabou de mencionar, é que ele está preso por pregar a Cristo e não como um infrator comum da lei. Por isso tem muita esperança de que ele vai ser solto. Veja, nesse caso, nós tínhamos 2 extremos. Ou Paulo poderia ser morto, ou ele seria solto. E no caso, a esperança do apóstolo é que ele seja solto, porque diante de todos está claro que a prisão dele não se deve a um delito comum, como furtar, como roubar, enfim, como uma questão de dívida, mas nesse caso ele está preso e está demonstrado, muito claramente demonstrado, que é por uma questão de convicção religiosa. Então ele está muito esperançoso no momento da redação da carta de que ele vai ser solto, inclusive ele faz planos para as próximas viagens que ele vai fazer depois que sair de Roma. Como disse o texto mesmo de Atos capítulo 28 e em Filipenses, Paulo aqui está preso em prisão domiciliar, né? Vê que desde aquela época a gente já tem esse tipo de prisão, né? Prisão domiciliar. Ele está preso na sua própria residência, né? Escoltado por um soldado, né? Ou sob a guarda de um soldado romano. E por isso ele tem liberdade, por isso ele tem ocasião para fazer reuniões na sua casa, para receber pessoas em sua casa, para escrever essas correspondências, ok? Como eu disse para vocês, há quem discorde da hipótese de local de redação em Roma, alegando que seria muito difícil, ficaria muito distante a comunicação, por exemplo, entre Paulo e a comunidade de Filipos, porque as 2 cidades elas demandam uma viagem um tanto quanto extensa. Então, Paulo não teria condições de receber notícias tão rapidamente da cidade de Filipos quanto a carta menciona. Paulo, por exemplo, menciona que enquanto o Epafrodito se encaminhava à cidade de Roma para levar a ele os donativos, ele fica doente. E ele sabe que a cidade de Filipos, que a comunidade de Filipos, que tinha encaminhado Epafrodito com os donativos, o pessoal da comunidade tinha ficado preocupado. E aí os teólogos, os estudiosos apontam aqui o seguinte fato: como que Paulo sabe disso antes que Epafrodito tivesse chegado lá, né? Se a cidade de Roma era tão distante da cidade de Filipos, logo para esses estudiosos, Roma não pode ser o local de redação de Filipos, porque inviabilizaria essa comunicação estreita entre o apóstolo e a comunidade, ok? Mas essa divergência não é tradicionalmente aceita, não faz parte da ortodoxia, porque
são levantadas outras hipóteses, como, por exemplo, o fato de Paulo ter sido informado sobre a enfermidade de Epafrodito pelo próprio Epafrodito, quando ele chega na cidade de Roma, ou que, concomitantemente à chegada de Epafrodito em Roma, a igreja de Filipos já tivesse mandado uma outra pessoa para Roma, até para averiguar se Epafrodito de fato estava bem, e se Epafrodito tinha chegado ao seu destino final, uma vez que ele adoeceu no meio do caminho. Percebe? Então, as objeções que se levantam para a redação em Roma não são suficientes para demover a opinião tradicional do local de redação apontado como Roma, ok? As hipóteses outras, só para que a gente saiba, seriam Éfeso e Cesareia. Então, aquele outro contexto de prisão que eu mencionei para vocês, quando Paulo se encaminha para Jerusalém para levar os donativos que ele havia recebido, que ele havia coletado, ele é preso em Jerusalém e depois apela para Roma, ele é encaminhado para Félix em Cesareia, e dali talvez ele tivesse redigido, ok? Mas isso são suposições. Houve quem atribuísse também o capítulo 3 da carta aos Filipenses à pecha de inautenticidade pela mudança repentina em seu tom, no trecho que vai de 3.2 a 4.3, e por esse motivo alegam que a carta consistia em uma compilação posterior de 2 ou 3 epístolas originalmente independentes ou de fragmentos dela, porém todos falharam. Isso aqui é interessante. A carta aos Filipenses, ela tem uma pegada, ela tem um tom brando, ela tem um tom muito carinhoso do apóstolo para com a comunidade, né? Essa é uma comunidade especial para Paulo. A gente já viu que, inclusive, é uma comunidade que manda a ele donativos, né? Que manda a ele uma oferta financeira, e o faz isso por mais de uma vez, talvez 3, 4 vezes, ok? Mas quando a gente observa aqui, a partir do versículo 2 do capítulo 3, o tom de Paulo muda. E aí Paulo que vem falando, por fim, no versículo 1 do capítulo 3, por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas e faço isso para protegê-los. Parece que Paulo vai encerrar a carta aqui. Está percebendo? Mas no versículo 2, aí ele vem e diz assim: cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Percebe? Então há uma mudança repentina de Paulo. Parece que a carta está se encaminhando para o seu fim, e aí de repente Paulo sobe o tom do seu discurso e começa a esbravejar ou a exortar os moradores de Filipos, os cristãos da comunidade de Filipos, com relação a essas pessoas que estão pregando a circuncisão, e ele faz isso de forma muito dura, né? Você vê que ele chama o pessoal de mutiladores, né? Ele inclusive fala em outro momento que eles se vangloriam daquilo que é vergonhoso, né? Que no caso aí ele está fazendo menção a genitálias, né? Como que o cara está pedindo para você se circuncidar, se isso na verdade não quer dizer nada. Paulo já está cansado desse assunto, né? A gente viu ele falando sobre isso em Gálatas, a gente viu ele falando sobre isso em Romanos, e aqui ele fala como então eles querem, esses mutiladores querem que vocês se vangloriem de coisas vergonhosas, porque ele está se referindo aí a genitais, né? Então Paulo usa um tom muito forte aqui, ok? E aí lá no capítulo 4, a partir do versículo 4, ele retoma um tom muito brando, não é? Ele fala: alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve.
Percebe? E aí aqui sim ele conclui, faz o fechamento da carta. Então, para alguns, esse trecho que vai de 3:2 a 4:3, que é o texto que Paulo está combatendo aí mais fortemente as heresias no meio da comunidade de Filipos, teria sido um enxerto posterior. E aí eles sugerem que a carta, então, fosse continuada de 3:1, a gente tivesse um pulo para 4:4, ok? Mas o fato é que Paulo faz interrupções igualmente bruscas em Romanos capítulo 16, versículo 17, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Então não é pela mudança de tom na carta, ou a mudança de tom na carta não é suficiente para atestar a inautenticidade de um trecho, alegando que ele seria um enxerto posterior, um enxerto pós-paulino na carta, ok? Porque outras mudanças tão bruscas quanto são encontradas nos outros textos de Paulo, ok, gente? Bem, com relação a uma análise mais técnica do texto, é isso que nós temos. Vamos agora nos debruçar a uma análise de conteúdo aí da carta, ok? Então, se você tiver com a sua Bíblia, por favor, abra, porque a gente vai dar uma passeada aí nos capítulos da carta para fazer a análise de conteúdo, ok? Muito bem, a gente já falou sobre a saudação, que é uma saudação típica de Paulo, e aí ele vem a partir do capítulo 1, versículo 6, dizendo: tenho certeza de que aquele que começou boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo voltar. É interessante perceber aqui a convicção que Paulo demonstra geralmente às suas igrejas, a convicção que Paulo demonstra geralmente às suas comunidades, de que ele, enquanto cooperador do Evangelho, era possível ir até determinado ponto, mas que a obra não continuava por esforço de si mesmo ou por esforço do seu próprio braço, mas o interessado em completar a obra era Cristo, né? Na verdade, a obra começou por Cristo através de Paulo, e não pela mão ou pela força ou pelo poder ou influência de Paulo, né? Paulo também coloca aqui, mencionando a sua prisão, né, só para atestar essa questão da carta trazer em si o fato, ou mencionar em si o fato de que ele estava preso. Capítulo 1, versículo 7 diz: vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e na confirmação das boas novas. Percebe então, Paulo menciona na própria carta que ele está preso, ele não menciona o local. O local nós apontamos, a tradição aponta como sendo Roma, ok? A partir do versículo 12, Paulo fala assim: quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, inclusive os da guarda do palácio, que em outras traduções vão trazer a guarda pretoriana, fazendo menção àquele fato que nós levantamos, que atestam o local da prisão como sendo Roma. Eles sabem que eu estou preso por causa de Cristo, e não por um delito comum, e não por um delito outro qualquer. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Eu acho muito legal perceber essa fé de Paulo, né? Perceber a visão que Paulo tem em fazer uma leitura das circunstâncias para além do momento em que ele está vivendo, para além do cárcere, sabe? Paulo está sempre enxergando um futuro
Paulo está sempre enxergando um propósito, Paulo está sempre enxergando um destino de Deus, se cumprindo através da vida dele, e se cumprindo através de coisas boas e de coisas ruins. No caso aqui, Paulo está preso, e ele fala, ainda assim, o propósito de Deus permanece sobre a minha vida, porque eu estou preso, e porque eu estou preso, eu estou tendo oportunidade de pregar, e porque eu estou preso, pessoas têm tido a oportunidade de ouvir e de serem encorajadas na fé. E isso é muito legal na carta de Filipos e em outras cartas de Paulo. Se nós tivéssemos essa perspectiva também, acho que a nossa postura no que diz respeito à vida mudaria, né? Enxergar em todas as coisas Deus cooperando para o bem daqueles que o amam, né? Como Paulo faz. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Olha que coisa louca também, na época de Paulo já haviam falsos profetas, na época de Paulo já haviam falsos pregadores da palavra. Não é à toa que a gente vê Paulo combatendo aqui em mais de uma ocasião gnósticos, combatendo judaizantes, pessoas que pregavam o evangelho, às vezes por interesses individuais e particulares, pessoas que pregavam a mensagem do evangelho, às vezes até mesmo por ganância, para receber a oferta das comunidades, né? Esse é um dos orgulhos de Paulo, né? Paulo não recebe, não costuma receber, a única comunidade de quem ele recebe é a comunidade de Filipenses, mas eu fico pensando na realidade de hoje, né? Quantos falsos pregadores do evangelho nós temos, né? Quantos falsos pregadores do evangelho, pessoas que pregam o evangelho por ganância, por motivos pessoais, e isso já desde a época de Paulo. Mas olha o que fala, Paulo continua a falar disso. Nada disso importa, sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada e isso me alegra. Paulo, então, apesar de ficar frustrado, apesar de combater esses falsos pregadores, ele fala, por fim, no final das contas, ainda que eles estejam fazendo isso com as motivações erradas, pouco importa, o importante é que Cristo esteja sendo pregado. Sabe, é mais ou menos aquela coisa que a gente vê acontecendo algumas vezes em algumas igrejas, né, em alguns locais em que a gente não acredita naquilo que está sendo feito, né, em termos de manipulação da palavra, mas pessoas estão sendo salvas, mas pessoas estão sendo curadas, porque quando Deus quer operar, quando Deus quer fazer, Ele usa inclusive uma mula, como usou no Antigo Testamento, para falar com o profeta, ok? Com Balaão. Então, Paulo fala, no final das contas, meu irmão, a gente combate, mas quem faz a obra é Deus, porque Deus conhece o coração de cada um e sabe a resposta que cada um está dando. Então, ainda que uma pedra clame e anuncie, ou uma mula anuncie as palavras de Deus, o que vai importar é a resposta que a pessoa que ouviu a palavra de Deus der para essa palavra que foi falada. Ainda no capítulo 1, versículo 22, ele fala, mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, eu não sei o que escolher. Estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, e o que seria muitíssimo melhor. Mas ficar aqui por conta de vocês, eu sinto que ainda tenho uma contribuição para dar. Veja, mais uma vez, essa visão de Paulo, a visão de Paulo já não estava mais nas coisas desse mundo, né? A maturidade espiritual de Paulo no momento de redação aqui de Filipenses, de Efésios, de Colossenses, é uma coisa absurda. Paulo já enxerga com uma clareza fora do comum a realidade espiritual, e ele fala, seja o que for que me acontecer, ok,
se eu partir e for estar com Cristo, para mim é muito melhor, inclusive, do que estar aqui na terra, mas eu entendo que ainda existe um propósito, eu entendo que ainda existe um legado para ser plantado, para ser deixado aqui na terra, né? E aí Paulo fala no versículo 25, ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Veja, uma vida com Deus, uma vida de intimidade com o Espírito, faz com que o Espírito revele para a gente também coisas a respeito do nosso futuro. Paulo mostra para os irmãos aqui da cidade de Filipos o seu desejo de estar com Cristo, mas entende a sua necessidade de, ainda por mais um tempo, estar com eles na terra. E ele, por convicção pessoal e espiritual, ele fala, por isso eu vou ficar aqui mais um tempo. Obviamente o Espírito já tinha conversado com ele e falado para ele que ele ia ficar em um outro momento. Em outra carta Paulo fala, está se aproximando o tempo da minha partida. Percebe? O Espírito revela, o Espírito de Deus que habita em nós, ele não nos deixa assim completamente surpresos ou completamente alheios ao futuro. Quando nós temos intimidade com o Espírito revela a nós coisas com relação à nossa vida, com relação à nossa existência, com relação às pessoas a quem a gente ama. Basta ver no relacionamento que você tem com o seu marido, no relacionamento que você tem com a sua esposa, todo relacionamento sadio, um amigo, ele comenta com o outro, ele diz para o outro determinadas coisas a respeito de si, a respeito do seu futuro. E aí Paulo vem aqui a partir do capítulo 2, trabalhando essa unidade em Cristo. Ele fala, meus irmãos, no versículo 3, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios, né? De novo, vale lembrar também a questão aqui da igreja estar constituída sob a forma de uma associação cultural da época e, portanto, essas associações tinham um certo grau de hierarquização no seu meio, no seu rol. E Paulo combate essa hierarquização falando, não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém, seja todo mundo humilde dentro da nossa associação, né? Apesar de constituída sob um regime humano, nós obedecemos um regime divino, então permaneçam humildes, permaneçam obedecendo aquilo que Deus diz, e para Deus não há distinção, como ele fala lá em Gálatas, entre judeu e gentil, entre escravo e livre, entre homem e mulher, não há diferenças étnicas, não há diferenças de gênero, não há diferenças entre estruturas socioeconômicas, ok? Dentro dessa associação chamada igreja, não. Apesar de constituída sobre a forma ou sobre os regimentos humanos, ela obedece o regimento de Deus, não é? E aí Paulo fala, ainda nesse contexto, façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável. E aí Paulo vem elogiando Timóteo a partir do versículo 19. E no capítulo 2, a partir do versículo 25, entra aquela questão de Epafrodito, né? Entra a oferta que chega até Paulo por meio de Epafrodito, e é também mencionada a questão da doença que acomete Epafrodito em trânsito entre Filipos e Roma, ok? Aí Paulo, no capítulo 3, se dedica a combater esses pregadores da circuncisão que nós mencionamos, né? Ele fala,
mencionando ou citando a si mesmo como exemplo, né, para dizer que a circuncisão não tem mais valor, ele fala: eu fui circuncidado ao 8º dia, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que percebia a igreja e quanto à justiça cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as consideram insignificantes por causa de Cristo. Lá no finalzinho do versículo 8 ele fala assim: é menos que lixo. Então Paulo aqui está falando, olha, mais uma vez, essa questão da circuncisão não tem valor. A verdadeira circuncisão não é aquela que é feita no corpo, mas aquela que é feita no coração, né? Então não é uma circuncisão física, mas é uma circuncisão operada aí pela fé, ok? E ele fala assim: eu considero isso tudo lixo porque eu recebi um conhecimento maior, um mistério maior, que é a revelação de Jesus Cristo, ok? E ele fala: então eu deixo todas essas coisas e vou prosseguindo para o alto. Eu deixo todo esse conhecimento anterior que eu tinha, toda essa caminhada dentro do farisaísmo, eu considerei como menos do que lixo, porque se eu for comparar com aquilo que eu recebi diante de Jesus, não há paralelos. E aí ele fala: eu deixo tudo e vou prosseguindo firme para o alvo, que é a suprema vocação em Cristo Jesus. Ok? E aí no capítulo 4, Paulo agora vai fazer menção às pessoas que o ajudam, não é? As pessoas que estão com ele durante a redação, mas também saudações a pessoas da igreja de Filipos, né? Eu acho interessante, belíssimo o versículo que tem no capítulo 4, versículo 6, que é: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso orem a Deus pedindo tudo aquilo que vocês precisam e agradecendo por tudo aquilo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. É interessante porque geralmente a gente fala da paz de Deus como se a paz tivesse alguma fórmula mágica. É óbvio que se Deus quiser cobrir uma pessoa de paz de um momento para outro, Ele é capaz de fazer, mas aqui Paulo não apresenta de uma fórmula mágica a paz de Cristo. Ele fala assim: a paz de Cristo é consequência de um relacionamento com Cristo. E esse relacionamento é o seguinte: não fica ansioso por nada. Peça tudo o que você precisa a Deus, ou seja, deixe Deus saber de tudo aquilo que você precisa. E agradeça a Deus por tudo que você já recebeu. Consequentemente, você terá paz. É essa redação, essa sequência aqui da paz que Paulo está apresentando. Ela é consequência de um relacionamento franco, sincero, aberto e intenso com o Senhor. Um relacionamento que coloca tudo diante dele, que expõe tudo diante dele, mas também que agradece a ele por tudo aquilo que ele já recebeu. Consequentemente, se tem paz em saber que eu não tenho nenhum segredo guardado, em saber que eu não tenho nenhum desejo secreto para o Pai. O Pai conhece o meu coração e eu o conheço, e consequentemente eu não vivo ansioso, porque se eu sei que o meu Pai me ama, eu sei que no devido tempo Ele vai promover ou prover as minhas necessidades. Essa é a fórmula que Paulo apresenta aqui e que eu acho fantástica, que faz todo sentido. Paulo fala: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que for amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar o que aprenderam. Sabe, Paulo está falando assim: abandone um jeito antigo de viver, né? Abandone determinadas práticas, abandone determinados métodos, dediquem-se àquilo que é nobre, que é bom, que é puro, porque isso com certeza vem do Senhor. Quando você faz esse tipo de coisa, abandona determinadas regras, determinados modelos, determinados métodos do passado, a consequência é natural. Ora, se eu me envolvo com o que é bom, ou se eu trago para o meu corpo aquilo que me faz bem, a consequência é saúde para o corpo. Mas se eu trago para o meu corpo, para a minha mente, aquilo que faz mal, a consequência é doença para a mente.
né? Paulo então agradece as ofertas, nós já lemos esse trecho aqui, que vai do 15 ao 16, e aí ele encerra a carta como de costume também, né? Transmitam minhas saudações a cada um do povo santo de Cristo, os irmãos que estão comigo também mandam lembranças, todo o povo santo aqui lhes envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César, mais uma vez mencionando aquele fato, aquela expressão, a casa, ao domus de César, ok? Que é uma expressão que faz mais sentido se Paulo realmente estivesse no momento da redação em Roma, ok? Meus queridos, sobre Filipenses é isso que nós tínhamos para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas e também as aulas a respeito de Evangelho e Atos e sobre fundamentos que vão ao ar, respectivamente, quarta e segunda-feira, tá? Respectivamente na ordem que eu mencionei. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.